Olá, boa tarde. Todo mundo sabe que uma dieta equilibrada e atividade física com regularidade são recomendações habituais das autoridades de saúde para manter nosso organismo em dia. Porém, muita gente exagera nessa busca e a prática exaustiva de exercícios e a obsessão por alimentos saudáveis acaba se tornando um problema. O analista de sistemas Rodrigo Fittipaldi, de 31 anos, passava mais de 2 horas por dia na academia. Estava em busca do corpo perfeito. Sempre pratiquei esportes e a parte da malhação em si, iniciei bem jovem, por volta de 18 anos. E veio algo assim era meio obcecado por isso. Trabalhava bastante em cima de aumento de massa muscular. E não tinha um limite, então assim, minha intenção era sempre cada vez ficar maior, e sempre me olhava no espelho e nunca estava contente, e aquela busca incessante de crescer e de emagrecer, e assim, não tinha um certo limite. Na ansiedade para alcançar mais rápido os objetivos, chegou a fazer dietas drásticas. Muitas vezes me privei de vários alimentos e ficava sem comer, sem ter um equilíbrio, né? Eu lia, poxa, agora a dieta da moda é a dieta da proteína, vamos começar a proteína. Aí comia proteína a semana inteira, sem medir as consequências, e muitas vezes eu conseguia algum objetivo, mas qual era o custo para isso eu acabava não medindo, né? Mas ao longo do tempo, o Rodrigo não se sentia saudável com a rotina da musculação e a restrição alimentar. Depois de 13 anos de treinos intensos em academia, Rodrigo resolveu mudar. Buscou uma atividade que integrasse corpo, mente e espírito. De uns 3 anos para cá eu comecei a ter a ciência, a pensar de uma maneira diferente, a trazer mais qualidade para a minha vida. Coisa de um ano e meio eu conheci a filosofia Mahamudra. César Curti, idealizador desse método de treinamento, diz como funciona. Bom, a Mahamudra é uma grande mistura, né, de diversas modalidades, estímulos que funcionam e funcionam há milênios. Bom, aqui nós desafiamos os alunos o tempo todo para estar preparado para qualquer desafio. Então eles chegam aqui, eles nunca sabem o que vai ser dado na aula. Se o foco é equilíbrio, se o foco é força, se o foco é resistência, se o foco é trabalho em equipe. Então aqui a brincadeira é essa. Os exercícios são vigorosos. Uma combinação de crossfit, artes marciais e uma pitada de yoga. A fusão de técnicas veio ao encontro do que Rodrigo queria. Uma vida plena, equilibrada. O novo estilo de vida mudou até a forma de ver o mundo. Em 6 meses eu perdi 12 quilos. Eu vim com o propósito de conhecer o todo. E trabalhando minha mente e meu espírito, o corpo foi uma consequência. Para debater sobre a busca do corpo perfeito e a obsessão com os alimentos e exercícios, convidamos a médica nutróloga Liliane Opperman, especializada em gastronomia funcional, e também recebemos o ex-atleta e preparador físico Alexandre Bro. Participe do nosso debate, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, Liliane, Alexandre. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um tema que eu gosto bastante. Vai ser bem grandioso falarmos disso. A gente sempre ouve dizer tudo que é exagero não dá certo. Vale também para o ser saudável demais? Que a gente pensa, saudável está tudo certo. Não, até se você pegar, vamos pegar aqui um exemplo, Andressa, um copo d'água. A gente fala em tomar 2 litros ao dia, mas imagine a pessoa que toma 30 copos desse. Ou vamos falar em litros, 6, 7 litros. Não é porque a água é saudável que quanto mais água, mais saudável. Nem sempre aquilo que é quanto mais vai ser melhor, né? Isso vale para alimentos, isso vale até para amor. Se você pensar que elas não tem as mulheres que amam demais, né, e que elas acabam ficando obsessivas, no caso da comida, a pessoa pensa que se ela tirar gordura total ou carboidrato engorda, vou tirar carboidrato da minha dieta total, vou tirar todo o sal. Nós precisamos de sal, nós precisamos de gordura para formar os nossos hormônios, as vitaminas que são lipossolúveis precisam de gordura. Então não é assim, esse é vilão, esse é o mocinho. É a combinação. Porque aí, faz sim, bem, eu quero mais e mais. Né? Não, é a combinação que a gente pode falar em equilíbrio, em perfeição. Qualquer exagero foge do equilíbrio. Alexandre. Em relação aos treinos, o que as pessoas não têm ciência é que o grande ganho do treino, o grande desenvolvimento, ele não acontece durante a prática esportiva. A prática esportiva é uma ferramenta que estimula essas mudanças fisiológicas do corpo e que para isso ele precisa de uma alimentação adequada e de repouso.
né? Então, treinar demais, você piora seus resultados, você não melhora seus resultados. O bom programa de treinamento, ele leva em consideração não só o estímulo, mas o tempo de descanso necessário. Hoje existem exames para grandes atletas que demonstram quanto tempo essa pessoa precisa até de repouso para chegar na performance ideal como atleta. E o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas treinam demais e ficam em busca de alimentos saudáveis, sempre visando o corpo perfeito. O que é o corpo perfeito? Olha só, na verdade, tem algo que ela está visando que nem ela está consciente. Às vezes ela tem uma baixa autoestima, seja profissional, seja alguma coisa na vida, e ela vai canalizar para quê? Se esse corpo for perfeito, se esse exercício, essa alimentação, ela vai suprir aquela carência que ela tinha. Então, assim, já que eu fui abandonada pelo meu namorado, agora eu vou treinar bastante, ou, cara, vou ficar muito fortão para suprir aquilo. E, às vezes, o que acontece? Como o pano de fundo é, de fato, essa outra carência, ele vai estar sempre malhando ou está sempre comendo correto e vai estar sempre insatisfeito, porque aquilo não foi tratado. Isso é só um exemplo, né? Agora, isso que você me contou sobre o esporte, o treino, é extremamente importante, porque, veja bem, o exercício em excesso, ele vai liberar o hormônio de estresse, que é o cortisol. E o cortisol, ele vai catabolizar o músculo e aumentar a gordura. Então, a pessoa tem que entender que o excesso pode ir justamente contra toda a ideia inicial que ele tinha, né? Por conta desse hormônio. Treinar demais pode engordar. Existem pesquisas que mostram isso. A pessoa treina mais e, ao invés de emagrecer, ela engorda. E o quanto as pessoas têm essa consciência? Então, eu acho difícil a pessoa que está nesse desenvolvimento, ela ter essa percepção. Geralmente, quem faz essa percepção é o entorno. Se essa pessoa é assistida por um profissional, o profissional, né, em relação ao esportista, o atleta, a estética para ele não conta muito, o que conta é a performance. E ele comete loucuras para chegar nesse desenvolvimento. Quando a gente vê imagens como essas aqui, né, é o treino mesmo no limite, Alexandre. A gente pode dizer que isso é saudável? Então, para essas pessoas, elas têm um propósito, elas são atletas profissionais. Então, desenvolver o corpo ao extremo é a modalidade que elas escolheram como atleta. Então, desde que elas façam o uso vamos dizer assim, de substâncias que não sejam ilegais, que elas tenham como atleta, que elas sejam pessoas idôneas, então essa é a vida que elas escolheram, isso faz sentido. O que não faz sentido é uma pessoa que é um executivo, um profissional liberal, começar a querer ter uma rotina dessa simplesmente para desfilar na praia, né? E aí, de repente, começar a ter muitas lesões, porque fora o uso de substâncias ilícitas, que acontece muito hoje, assim, em busca desse corpo perfeito, da pessoa cometer muitos equívocos. A gente viu coisas na mídia de pessoas que se submeteram a tratamentos estéticos, que hoje quase perderam membros, é uma coisa que a gente